Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar um projeto que é sem molde, então não esquece de se inscrever no canal, de mandar esse vídeo para quem vocês conhecem, né, que costuram e gostam de fazer peça sem molde, que é uma peça muito fácil de fazer, uma blusa de inverno, e eu vou mostrar para vocês também os tecidos, né, que seriam adequados para usar para esse tipo de projeto. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os tecidos que a gente pode usar. Assim, o tecido, teoricamente, como é uma blusa de inverno, o ideal seria usar malhas mais grossas, né? Então, como a gente vai fazer uma gola e tal, essa gola acaba ficando mais encorpada, mais estruturada se for uma malha um pouco mais grossa, tá? Embora, dos tecidos que eu vou mostrar para vocês é esse daqui. Esse tecido é uma malha, ele é grossinho, mas não é tanto. Então também daria certo, né? Posso fazer de viscolaicra? Pode, né? Só que não vai dar o caimento de uma gola mais armada. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu dobrei o tecido aqui e vou colocar aqui na minha frente, simulando a gola. Ó, então, se o tecido for, de repente, fino e mais encorpadinho, mais armado, então ele vai dar a estrutura de gola. Agora, se for um tecido muito molinho, como a viscolaicra, vai ficar caído, né? Outro tecido que que eu vou mostrar para vocês é o tweed de malha, tá? O tweed de malha, esse tecido aqui, ó, é um tecido bem grossinho, então ele esquenta, tá? Ele é bem grossinho e ele vai dar a estrutura da gola que a gente precisa, tá? Então, ele vai dar aquela estrutura aqui, ó, de armar e de fazer essa gola. Outro tecido que dá para usar também é o neoprene de suede, que é o neoprene, só que ele tem uma textura de veludo, tá? Então ele tem uma texturinha de veludo, dá para usar ele também, tá? Existe ele de diversas cores, essa cor aqui é uma cor aleatória que eu peguei ali, mas dá para fazer ele se quiser fazer com uma cor mais discreta, enfim, tem uma infinidade de cor. E o tweed vocês conhecem já, né? Só que esse daqui, inclusive, ele tem um brilhinho, ele é até bem discreto, assim, é um tecido bem bonito. E, enfim, aí depois eu vou mostrar para vocês, eu vou falar sobre as medidas necessárias que a gente vai precisar para essa blusa. E depois, em seguida, eu vou mostrar como que tira essas medidas. Agora eu vou falar para vocês das medidas necessárias que a gente vai precisar para esse projeto. Depois eu vou mostrar como que tira essas medidas. A ordem que eu vou falar aqui agora é a ordem que a gente vai traçar no tecido, tá? Então não esqueçam de anotar. Eu tô com uma colinha aqui para não esquecer, tá? A medida 1 é a medida do comprimento da blusa, tá? A medida 2 é a altura do busto. A medida 3 é o busto, tá? Medida 4 é o comprimento da manga japonesa. E a medida 5 é o quadril, tá? Então a medida 5 é o quadril. E depois, comprimento da manga, a medida 6. E a 7, última, é o pulso, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente tira essas medidas. Bom, agora eu vou ensinar vocês como tirar essas medidas. O Ale tá aqui para me ajudar. Ele vai ser o Oiê. modelo, mas a blusa vai ser para a mãe dele. Eu vou fazer a blusa com as medidas da mãe dele que eu já tirei, tá? Então a primeira medida que a gente vai precisar é o comprimento da blusa, tá? O comprimento da blusa a gente mede aqui do cantinho do pescoço, passa por cima do busto e o comprimento vai até mais ou menos a altura do quadril, tá? Que é o comprimento da blusa. Segunda medida altura do busto. A altura do busto é a mesma coisa, aqui do cantinho do pescoço e vem até o mamilo, tá? Terceira medida é o busto, então a circunferência do busto mede da parte de maior volume do busto, tá? Não esquece que é a parte de maior volume do busto. Terceira, quarta medida, comprimento da manga japonesa. Essa medida é interessante. Depois o comprimento, eu já vou mostrar para vocês em seguida como que já tira o comprimento da manga também, tá? Por exemplo, assim, ó, comprimento da manga japonesa. A gente vem aqui do meio das costas, mede, o da mãe dele eu medi 25, tá? Então, a partir desse 25, porque essa manga ela é caída, tá? Ela tem que ser mais caidinha para a gente não precisar desenhar cava. Por isso que ela tem que ser mais caidinha. Então, a gente vem ela aqui com esse ombro mais caidinho.
No caso da mãe dele eu medi 25. E depois, a partir dessa medida, a gente mede o comprimento da manga. Então, vamos supor aqui que você mediu um pouco mais caidinho. Então, é a partir daqui que você vai medir o comprimento da manga, tá? Até pode dobrar o braço aqui para medir o comprimento dessa manga comprida depois, que vai até o ossinho, ou até se quiser fazer mais compridinho, tá? O da mãe dele ficou, eu lembro da medida de cabeça, ficou 25, que vai ficar caidinho aqui, e aqui ficou com 50, tá? Aí vai de acordo com a medida que vocês forem tirar de vocês. Deixa eu ver qual outra medida que a gente vai precisar. O pulso, então mede em cima do ossinho aqui. E o quadril também, mede em cima da maior parte do quadril, tá? Porque essa blusa ela não pode ficar justa aqui no quadril, então mede bem certinho o quadril. Agora eu só vou fazer umas considerações sobre essas medidas. O busto vocês vão medir e dividir por 4 e adicionar 3 centímetros. O que mais aqui? O pulso vocês vão dividir por 2, tá? Divide por 2. E o quadril vocês vão dividir por 4 e vão adicionar também 3 centímetros, tá? Então não esqueçam de anotar todas essas medidas e fazer essas continhas e já deixar tudo prontinho para a gente poder traçar a blusa agora. Então primeiro eu vou mostrar para vocês como que a gente vai dobrar esse tecido, tá? Então a gente tem a orelha aqui, a orelha aqui, a gente vai dobrar ele assim, dobra orelha com orelha, deixa ele retinho. Sempre quando a gente precisa ver se um tecido está reto, a gente analisa aqui pela orelha, porque às vezes aqui na parte de cima, ele às vezes é cortado torto, tá? Na loja. Então dobra a orelha com a orelha aqui e depois dobra no meio de novo, tá? Dobra no meio aqui de novo. Agora eu vou mostrar em cima da mesa como que ele ficou e em seguida já vou mostrar para vocês, a gente já vai começar a traçar aqui em cima do tecido. Pessoal, eu vou fazer uma consideração aqui sobre as medidas, tá? Sobre a medida da manga japonesa, porque essa medida é bem importante, como eu falei. Essa blusa ela foi pensada para a gente não precisar traçar cava, precisar traçar uma manga com a cabeça da manga, tá? Então por isso que é muito importante essa parte da manga japonesa. Quando a gente mediu aquela parte da manga japonesa, eu falei para vocês que o da minha sogra tinha medido 25. Só que uma coisa que eu esqueci é que essa medida da manga japonesa... Peraí, eu acho que era 25 mesmo. Isso, é isso, eu falei que era 25. Uma coisa que eu esqueci de considerar é que essa medida da manga japonesa ela tem que ser maior que o busto, tá? Por exemplo, o busto dela deu 25 mais 3 centímetros deu 28. Então essa medida ela tem que ser maior que 28. Tá? Então, o dela eu vou fazer com o comprimento da manga japonesa com 36, tá? Então, a medida da manga japonesa que a gente mediu do meio das costas até o ombro caidinho tem que ser maior do que a medida de busto de vocês, tá? Assim, pelo menos uns 6 centímetros maior. Ou igual ou maior, tá? Mas de preferência nem que seja 1 centímetro a mais, tá? Agora vamos para o tecido que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai traçar isso daqui. Bom, então aqui ficou as orelhas, tá? E esse lado aqui ficou todas as dobras do tecido. É por aqui que a gente vai se basear, tá? Então isso aqui vai ficar virado para vocês. Vamos lá, então agora a gente vai começar a colocar as medidas aqui em cima do tecido. Eu vou usar um esquadro, uma régua esquadro, mas pode até usar um esquadro escolar também que funciona, tá? Que o esquadro ele serve para a gente deixar essa peça enquadrada, né? Deixar isso reto. Bom, aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, que às vezes nessa pontinha aqui ele não fica tão emparelhado. Então a gente até pode pegar aqui, eu vou usar uma caneta vermelha, que eu acredito que vai dar para ver no vídeo, e vou traçar para descartar essa parte de cima, tá? Então eu não vou cortar isso aqui ainda, essa parte de cima, mas só tô emparelhando, né? Porque não fica 100% certinho aqui. Então aqui eu já cortei a sobra, né? Já emparelhei, tá certinho. Agora eu vou começar com as medidas. A primeira medida vai ser a medida do comprimento da blusa. O comprimento da blusa dela eu medi com 60, tá? Eu vou considerar um pedacinho a mais, eu vou colocar um pouquinho a mais,
por conta de bainha, né? E o ombro também vai consumir um pouquinho com costura. Então eu vou fazer com 64, tá? Vou pegar a régua e esquadro. Pode ser, como eu disse, pode ser um esquadro escolar se você não tiver uma régua dessa de costura. Pode ser qualquer esquadro que você tiver aí na sua casa. Que o esquadro a gente faz com que a peça fique reta. Pode traçar até o final do tecido lá, tá? Outra coisa que eu não falei antes foi sobre o decote, tá? Então o decote eu vou falar agora. Esse decote, a partir daqui do meio, a gente vai fazer com 10 centímetros. Então vem aqui e marca 10 centímetros. E aqui a gente vai descer 3 centímetros, tá? Em seguida a gente vai riscar esse decote. Você pode usar uma régua, né? Essa régua, inclusive, que eu estou usando, daria para usar ela, mas eu vou traçar a mão livre aqui. Então, eu já traço o decote das costas. A gente vai fazer tanto frente quanto costas, baseado nas costas, tá? Depois, na frente, que a gente vai separar tudo e abrir o decote da frente. Bom, a outra medida que a gente vai precisar é a altura do busto. Então, é a segunda medida. A altura do busto dela deu 31. Então, eu venho aqui, meço aqui de cima, 31, aqui, e vou traçar também até o final do tecido. Então, venho aqui e vou até o final do tecido lá, tá? E agora, terceira medida é o busto. O dela deu 25 de busto, mais 3 centímetros dá 28. Então, venho aqui e traço 28. Eu coloquei esse adicional porque não é para ser uma blusa tão justa, tá? Por isso que eu coloquei esse a mais. Quarta medida, comprimento da manga japonesa. Então, o dela deu 36, eu vou medir aqui do meio, tá? Porque a gente mediu do meio das costas, então a gente mede aqui do meio. O dela deu 36, vai dar aqui, ó, tá? 36. E eu vou descer aqui 2 centímetros, tá? Que é pra gente fazer uma curvinha lá para baixo, para não ficar esse ombro tão reto. Então, vou descer aqui 36. Tá, agora, deixa eu ver qual medida mais a gente vai precisar. Comprimento da manga japonesa, isso. E o quadril, isso. A gente vai precisar agora da medida do quadril. Então, a gente vai colocar aqui nessa linha do quadril. O dela deu 26 mais 3, vai dar 29. Então, vou medir aqui e marcar 29. Pessoal, acabei de lembrar que eu esqueci de uma medida, que é a medida de contorno de braço, que é essa medida mais gordinha do braço aqui, ó, tá? E essa é a medida que a gente vai colocar aqui agora. O dela é 31, então a gente vai dividir por 2 essa medida, tá? Então, agora vamos voltar aqui para o tecido. A gente vem com a régua aqui no esquadro, nessa linha que eu já tracei, vem aqui até a medida final. O dela deu 31, então a metade vai dar 15,5. Tá? Então a gente vem e desenha aqui, tá? Agora a gente vai precisar ligar, tá? Se quiser, vamos colocar uma folga, tá? Eu vou colocar 2 centímetros de folga. 15,5, 16, 17,5. Vou fazer com 17,5, porque não é para ficar justo, né? Então vou colocar metade do contorno do braço mais 2 centímetros. E agora eu vou traçar aqui até o busto, então eu vou fazer isso daqui, ó. Venho aqui, traço até o busto, e agora a gente vai ligar isso aqui até lá embaixo. Então, venho aqui e vou ligar. Pode usar a régua também, tá? Se vocês quiserem, pode usar a régua. Vai até o quadril lá. Tá? Então, aqui já ficou traçada a nossa blusa. Agora eu vou cortar aqui para vocês entenderem como que ficou. Ó, o decote, ombro, tá fora esse ombro, tá? Vou vir aqui embaixo agora na barra. E aqui agora essa lateral.
prontinho. Então ficou assim, por enquanto, a nossa blusa. Agora a gente vai separar. Então, essa parte aqui vai ser a parte da frente, tá? Essa parte que eu peguei agora vai ser a parte da frente. Deixa eu virar isso aqui do avesso para a gente poder desenhar o decote da frente, tá? Então, a gente vai descer aqui mais um tanto, porque o decote da frente tem que descer um pouquinho mais, tá? A gente pode descer aqui, deixa eu ver, 6 centímetros, tá? Então, pode descer aqui 6 e vem traçando aqui do cantinho até chegar no 6. Pode fazer isso, não faz isso em V, faz isso mais arredondado, tá? Então faz esse desenho mais redondinho do que decote V. E depois que você traçou, você pode vir aqui e cortar fora. Agora, para finalizar, a gente vai cortar manga e gola. Aqui agora a gente vai cortar manga, tá? Então, para cortar manga, a lógica é a mesma, orelha com orelha, só que ao invés de dobrar assim, eu dobrei um pouco menos, porque a gente vai fazer a manga e a gente vai precisar de menos tecido, tá? Aqui em cima já está certinho. Então, a medida que a gente vai colocar aqui em cima é a medida da cava que ficou da blusa. Então, aqui a blusa, a gente tem uma cava aqui, ó, tá? Então, essa é a medida que a gente vai colocar aqui. Ó, a gente pode até colocar aqui, ó, e usar isso aqui para traçar aqui. Pronto, a gente marcou aqui. Agora, a gente vai descer o comprimento da manga. Então, vocês coloquem a medida de vocês. O dela seria 40, só que eu vou adicionar um pouquinho mais por conta de bainha, né, e tudo mais. Então, 40, comprimento, daí adicionei um pouquinho a mais por conta da bainha, tá? E aqui eu vou traçar uma linha. Traçar uma linha com o esquadro. E aqui eu vou colocar a metade do punho, né? Do pulso, lá a medida do pulso. O dela deu 8,5. Vou colocar 9,5. Não, vou colocar 10 já de uma vez. Ó, vou colocar 10. E aqui eu vou ligar esses dois pontos. Então vocês vão ver que fácil de fazer essa blusa. Agora eu venho e corto. Então corto aqui. E depois eu venho aqui e corto a manga. Prontinho. Temos as duas mangas aqui já. Ó. Antes de a gente cortar a gola, a gente vai montar a blusa, porque talvez a gente abra um pouco mais esse decote, tá? Porque ele determina o tamanho dessa gola. Então, acho que é melhor montar, provar a blusa e vocês vão entender melhor isso que eu tô falando. Talvez agora falando assim não dá para entender tanto, tá? Eu vou fechar na máquina, toda na máquina overlock. Eu tenho a máquina overlock doméstica, tá? Mas se vocês estão usando uma malha que não desfia, né? Muitas malhas não desfiam, então vocês podem fechar só na reta. Eu tô falando isso porque eu sei que tem gente que tem só a máquina reta, tá? Mas eu vou fechar toda na overlock. O que a gente vai fechar? A gente pode fechar a blusa, então coloca o tecido direito com direito, fecha ombro, né? Fecha o ombro da blusa e eu resolvi colocar a manga antes de fechar a lateral da blusa. Então aqui eu fechei o ombro, aqui eu vou vir com a manga. Olha que fácil de fechar essa manga. E já vou vir e vou costurar a manga aqui, ó, tá? Que fica mais fácil e depois eu fecho já toda a lateral. Então agora eu já costurei a manga, agora eu vou vir aqui, ó, e vou costurar toda a lateral. Eu começo fechando pela manga, encontro aqui na axila e aqui depois eu fecho a blusa do lado. Aqui, pessoal, ó, então a blusa eu já montei, tô provando no alê mesmo, só pra gente ver a questão do decote. Eu vou abrir um pouquinho mais esse decote, tá? Eu vou descer um pouquinho a coisa mais aqui, deixar ele mais redondinho, e aqui nas costas também eu vou descer um pouquinho, ó. Eu vou descer mais ou menos quase 2 dedos aqui nas costas, que eu achei que ela ficou um pouco alta,
tá? Isso é legal que vocês podem ir provando e ajustando, então vamos decotar um pouquinho mais. Pessoal, então como que a gente vai decotar mais? Juntei aqui ombro, né, os ombrinhos, aqui é a parte das costas, aqui é a parte da frente. Aqui na parte de trás eu vou descer mais ou menos uns 2 dedinhos. Vou desenhar aqui antes, né? Normalmente eu corto direto, mas só para mostrar aqui para vocês, eu vou riscar antes. Ó, e aqui na frente eu vou tirar um pouquinho menos, mas eu estou arredondando mais essa parte aqui, ó. Tô deixando mais redondinho. Agora eu vou cortar isso daqui. E aproveitando que a gente está aqui, eu vou tirar a medida desse decote aqui. Eu preciso dessa medida para poder traçar a gola, tá? Então, quanto que tem essa metade aqui, ó? Vamos medir com a fita assim, ó. Deu 31. Então, meçam e guardem essa medida, que é a metade do decote, né? 31. Agora a gente vai riscar a gola. Pessoal, então a gente vai cortar a gola agora. Então eu dobrei o tecido aqui, tem que dobrar para essa gola ela fica dupla, tá? Então dobra ele aqui. Vou deixar aqui no dela 30 centímetros, né? Se quiser deixar até um pouquinho a mais ou um pouco a menos, que isso é o tamanho da gola. Lembrando que quando vestir ela vai dar uma caída, tá? Então pode deixar a medida aqui que vocês curtem, mas 30 centímetros é uma medida boa. Lembrando que a orelha do tecido é aqui do lado, tá? Então a gente vai dobrar o tecido assim, tá? Dobrei o tecido orelha aqui dos lados, dobrei o tecido assim, essa sobra aqui, tá? Aqui eu vou dar uma acertada, então eu vou vir com a régua aqui, porque ele não tá reto. Então vou acertar aqui. E essa medida que a gente vai colocar aqui nessa largura aqui, vai ser a medida que a gente tirou do decote, só que 2 vezes, porque lá a gente tirou a medida dobrada. Então a dela deu 31. Então 31 vezes 2 dá 62. 62 mais a margem de costura dá 64. Então mais 2 de margem de costura. Então deu 64. Então venho aqui, marco 64. Agora venho e traço essa linha aqui. Aí eu vou ter minha gola. Agora eu vou vir aqui e vou cortar. Então corto aqui. Corto aqui. E corto nessa linha aqui também, ó. Então aqui eu tenho a gola. Agora eu vou virar aqui para vocês só para vocês verem como é que ficou, ó. Então aqui é toda a gola. A gente vai agora costurar essas laterais aqui, tá? Então já vou mostrar como que vocês vão costurar. Dobra aqui. Agora ela ficou a metade, né? E vocês vão costurar essa parte aqui, ó. Pessoal, então aqui eu costurei, transformei, né? E vou transformar em gola. Então eu vou dobrar aqui no meio e virou uma grande gola. E aí, esse tecido aqui, eu achei ele muito firme. Então, eu vou cortar um pedaço dessa gola. Vou tirar um pedaço assim, ó, tá? Mas, por conta do tecido, que ele é firme. Se fosse ele um pouquinho mais mole, eu ia deixar assim. Mas, como ele é mais firme, eu vou tirar um pedaço. Ó, então ficou a gola. Vou tirar mais ou menos uns 3, 4 dedos aqui de gola. Pessoal, então a gente vai costurar a gola aqui no decote. Então a gente vai, né, aqui a parte da frente do decote, aqui a parte das costas. Então a gente vai dobrar assim, tá? E a gente vai marcar o meio das costas, que o meio das costas a gente vai colocar aquela emenda da gola. Então eu vou colocar um grampinho aqui para sinalizar que aqui é o meio das costas. Aqui a gente tem a gola, né, já toda fechada, aí tem essa costura da emenda. Então eu vou colocar a gola aqui dentro, tá? Essa emenda aqui eu vou colocar junto com esse grampinho, que vai ficar bem no meio das costas, vai ficar bem na nuca. Agora aqui eu posso vir e encaixar o resto dessa gola nesse decote. Então eu gosto desses grampinhos aqui, ó, tá? Vocês podem vir aqui e colocar todo o grampinho em volta e depois
costurar aqui essa gola. Aí a gente finaliza a peça só fazendo bainha na manga e fazendo bainha na barra também.